Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós vamos hoje iniciar o estudo da guerra do mal contra o bem na Idade Moderna. Se você está chegando pela primeira vez, eu peço a gentileza de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e eu sugiro também a você que assista os outros vídeos do canal desde o começo, porque nós estamos fazendo um estudo muito interessante da história do ponto de vista espiritual. E isso é fundamental para nós entendermos a realidade que nós estamos vivendo hoje, tá ok? Então nós vamos começar com um assunto muito interessante, muito polêmico, que é a questão da reforma protestante, que na verdade não foi uma reforma, foi uma revolução protestante. O melhor nome seria esse, revolução. Só que a reforma protestante, ela não partiu de Martim Lutero, ela não aconteceu ali no ano de 1517, ali foi o cume, né? Foi a gota d'água, vamos dizer assim, né? A reforma protestante, ela já estava sendo construída há muitos séculos atrás. Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, os precursores da reforma protestante. A gente vai ver alguns nomes muito importantes de uma forma bem sucinta, porque não é nosso objetivo aprofundar do ponto de vista histórico, mas analisar tudo do ponto de vista espiritual. Nós vamos iniciar fazendo uma contextualização, porque para que nós entendamos um fato que aconteceu há séculos atrás, nós precisamos entender qual era o contexto da época. Não dá para a gente analisar ou avaliar e julgar hoje fatos que aconteceram há 1000 anos atrás, não é? Então, na Idade Média, nós tivemos um trabalho enorme da igreja para evangelizar os bárbaros no Ocidente. A gente viu que os bárbaros destruíram o Império Romano, praticamente, né, do Ocidente. E a igreja foi a única instituição que sobreviveu. Então, ela ao longo de muitos séculos, ela foi evangelizando os bárbaros, foi moralizando os bárbaros, ensinando através de vários meios, né? Isso a gente coloca nos vídeos anteriores. E chegou um momento, né, em que igreja e Estado se tornaram uma coisa só. Então, os reis e os papas, os bispos, eles administravam juntos o Estado. E isso, claro que não foi uma coisa tranquila. Por quê? Porque primeiro o Estado queria exercer influência dentro da igreja. Então queria eleger bispos, queria, né, designar, eleger papas, etc, etc. E da mesma forma, a igreja, algumas pessoas da igreja que se deixaram corromper pelas riquezas terrenas, né? Muitos foram comprados, muitos viviam no luxo. Isso não é algo que a gente precisa esconder. Isso realmente foi uma realidade e a gente precisa saber. Então, a santidade da igreja, ela se manteve através dos mosteiros, através dos grandes santos, mas a igreja estava passando por um momento conflituoso entre os interesses do céu e os interesses da terra. Então foi nesse contexto que surgiram aqueles que começaram a contestar o poder da igreja, a influência da igreja no Estado. De acordo com o livro História da Igreja, Idade Média, do professor Felipe Aquino, página 388, a decadência da disciplina eclesiástica, as desgraças do tempo do grande cisma do Ocidente, que foi de 1378 a 1417, favoreceram a que se originassem e programassem heresias populares nos séculos XIV e XV.
Os seus fundadores são ditos reformadores antes da reforma, pois de certo modo antecipam os princípios básicos dos reformadores do século XVI. Quais são esses princípios? Exaltação unilateral da Sagrada Escritura como fonte de fé, rejeição da tradição e da hierarquia, nacionalismo em oposição à Igreja Romana Universal. Nós vamos começar então com Marcílio de Pádua. Marcílio de Pádua foi um filósofo, pensador político, médico e teólogo italiano. Ele nasceu em Pádua, na Itália, de uma família de juízes e notários. O ano do seu nascimento é incerto, embora algumas fontes indiquem o ano de 1275, não há certeza a respeito. Na verdade, considera-se o nascimento de Marcílio de Pádua entre 1275 e 1280. O seu falecimento também é incerto, não se sabe se foi em 1342 ou 1343. Sabe-se muito pouco de sua infância e de sua adolescência. Completou seus estudos na Universidade de Paris, na Faculdade de Artes, onde estudou filosofia aristotélica e foi condecorado com a autoridade de reitor em 1313. O tempo transcorrido em tal cidade influenciou em grande medida a evolução de seu pensamento. Nesse contexto, observou o estado de corrupção do clero, o que o levou a se tornar contrário ao poder temporal da Igreja Católica. Em Paris, conheceu Guilherme de Ockham e Giovanni Jandun. Com este último, permaneceu vinculado por intenso laço de amizade, tendo sofrido com ele o exílio. Estava em Paris quando se desenvolveu a disputa entre o rei Filipe IV e o papado. Esse contexto influenciou em sua obra mais importante, Defensor Pacis, que influenciou o pensamento filosófico e político da época. Tornou-se conselheiro do imperador Luís IV no Sacro Império Romano Germânico, que na época estava em conflito com o Papa. Em 9 de abril de 1327, o Papa João XXII decretou a excomunhão de Marcílio e, portanto, proibindo a distribuição do livro. No final de 1327, integrou a comitiva que viajou a Roma para assistir à coroação de Luís IV. A partir de 1330, viveu em Munique, na Alemanha. Nós vamos falar agora sobre Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham foi um frade franciscano, filósofo, lógico e teólogo escolástico inglês, considerado como o representante mais eminente da escola nominalista, principal corrente oriunda do pensamento de Roscelino de Compiègne, que viveu de 1050 a 1120. Guilherme de Ockham, também conhecido como o Doutor Invencível e o Iniciador Venerável, nasceu na vila de Ockham, nos arredores de Londres, na Inglaterra, em 1285 e dedicou seus últimos anos ao estudo e à meditação num convento de Munique, onde morreu em 9 de abril de 1347, possivelmente vítima da peste negra. Ele foi um dos primeiros autores medievais a defender uma forma de separação entre igreja e Estado, e foi importante para o desenvolvimento precoce da noção de direitos de propriedade. Suas ideias políticas são consideradas naturais ou seculares, defendendo um absolutismo secular. As opiniões sobre a responsabilização monárquica defendida em seu diálogo, escrito entre 1332 e 1347, influenciaram muito o movimento conciliar, ajudaram no surgimento de ideologias democráticas liberais. Para ele, os papas e os líderes religiosos não têm nenhum direito ou motivos para tratar um governo secular como sua propriedade. Isto faz parte de um governo unicamente terreno,
que também pode acusar o Papa de crimes se necessário. Quando ainda em idade precoce, ingressou na ordem franciscana, onde estudou filosofia. Acredita-se que ainda jovem foi para a Universidade de Oxford ensinar ciências filosóficas e matemática, mas nunca teria concluído seu mestrado, o habitual grau de graduação naqueles tempos. Teve contato com outro franciscano, o filósofo e teólogo Duns Scott, do qual se tornou discípulo. Escreveu vários ensaios sobre as Sententiarum Libri, ou seja, as sentenças do teólogo Pedro Lombardo. Um ponto drástico de sua vida ocorreu quando Ockham chegou à conclusão de que o Papa João XXIII estava defendendo uma heresia acerca da pobreza evangélica. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Em função da controvérsia que surgiu, Ockham fugiu para Pisa e em seguida acompanhou o imperador Luís da Baviera para Munique. Em Munique, continuou a atacar a figura do Papa, redigiu vários ensaios abordando a infalibilidade papal, defendendo a tese de que a autoridade do líder é limitada pelo direito natural e pela liberdade dos liderados, esta afirmada nos evangelhos, deixando sua situação com a igreja cada vez mais difícil. Um de seus argumentos mais fortes foi a afirmação categórica que um cristão não contraria os ensinamentos evangélicos ao se colocar ao lado do poder temporal em disputa com o poder papal. Para a gente entender melhor essa briga de Ockham com a igreja, eu vou ler para vocês um trecho do livro da História da Igreja Idade Média do professor Felipe Aquino, páginas 386 e 387, que fala sobre a questão dos franciscanos e a pobreza. Pouco após a morte de São Francisco, que aconteceu em 1226, os franciscanos se dividiram em duas correntes. Primeiro, os espirituais ou observantes ou fraticelli, desejosos de rígida observância da pobreza franciscana sem privilégios e impregnados de ideias apocalípticas, ou seja, em breve começaria a era do Espírito Santo e a iminente volta de Cristo. E o segundo grupo, os comunitários, que eram mais moderados. Depois de apelar para os papas anteriores, os espirituais, ou seja, os primeiros, dirigiram-se a João XXII, que se lhes mostrou desfavorável e os condenou. Foi então que os comunitários, os segundos, também entraram em luta com o papado. O capítulo geral da Ordem dos Comunitários, em 1322, declarava ser sadia a doutrina que Cristo e os apóstolos não possuíam propriedade nem individual nem comum e não tinham direito sobre coisa alguma. Por isto, os filhos de São Francisco deveriam assim viver, não possuindo nem comunitariamente o que quer que fosse. Desta maneira, abria-se abre aspas, a controvérsia teórica sobre a pobreza de Cristo e dos apóstolos, fecha aspas. João 22 rejeitou tal sentença como herética, mediante a bula Cum Inter Nonnullos, de 1323. Um dos argumentos em contrário afirmava que os bens de consumo, como os alimentos, não podem ser utilizados sem que haja pleno domínio sobre os mesmos, pois quem come está exercendo um direito de propriedade e domínio sobre os seus alimentos. A condenação agitou muitos ânimos. Em 1328, o responsável geral da ordem, Miguel de Cesena, e os frades Bonagratia de Bérgamo e Guilherme de Ockham passaram de Avignon para o partido do imperador alemão Luís IV, com o qual se pusera a combater o Papa. Avignon era a cidade onde o Papa morava na época. Ora, precisamente por ter condenado a sentença dos conventuais, João XXII era acusado de heresia por seus adversários. Guilherme de Ockham era um dos mais influentes teólogos do seu tempo.
Escreveu tratados que afirmavam que o primado do sumo pontífice não era uma instituição necessária derivada de Cristo, no diálogo De Imperatorum et Pontificum Potestate, que significa sobre o poder dos imperadores e dos pontífices. Na corte de Luís IV, junto com Guilherme de Ockham, viviam outros teólogos como Marcílio de Pádua, que a gente já viu, que falecido em 1342 ou 1343, e João de Janduno, falecido em 1328, que adotavam a filosofia de Aristóteles, interpretada de maneira naturalista e um tanto cética, segundo a escola do árabe Averroes. Em 1324, publicaram a obra Defensor Pacis, que significava revolução na constituição da Igreja, pois concebia a Igreja semelhante a uma sociedade meramente humana, antecipando a reforma protestante. Segundo a obra Defensor Pacis, todo poder eclesiástico reside originariamente na comunidade dos fiéis. Esta tem seu representante principal no imperador. Da comunidade, o poder é transferido para o clero. A hierarquia da igreja é a obra humana, que subsiste por concessão da comunidade e do imperador. A suprema instância na igreja é o concílio ecumênico, convocado pelo imperador, no qual também os leigos se sentam e se pronunciam. Não há primado do Papa. A Igreja em tudo está subordinada ao Estado e a controla. Não tem poder judiciário nem legislativo, nada possui. A sua esfera de atividade é meramente espiritual. Estas sentenças encontraram pouca acolhida na época. Mais tarde, porém, tornaram-se muito propagadas, especialmente na Reforma Protestante em 1517. Então, como eu falei com vocês nos outros vídeos, Satanás, ele age no pensamento das pessoas. Ele vai colocando pensamentos errados, ele vai colocando dúvidas no coração das pessoas, no pensamento das pessoas. Então, aquelas pessoas que dão brecha, o demônio aproveita. E realmente nós temos vários casos de pessoas que geraram grandes problemas para a igreja. Por que eu estou falando tanto da igreja? Porque, na verdade, quem é o bem? O bem é Deus. A partir do momento em que Jesus Cristo voltou para o céu, o que ele deixou aqui para nós? Ele deixou a igreja, que começou com Pedro, que começou com os apóstolos. Que igreja é essa? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, durante 1500 anos, a única igreja cristã que existiu foi a Igreja Católica. A Igreja Católica não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Foi o próprio Deus quem nos deixou, e Jesus falou no seu evangelho que os apóstolos não tinham condição de compreender tudo ainda que ele tinha para falar, mas que ele ia enviar o Paráclito, o Espírito Santo, que ensinaria à igreja toda a verdade. Então, nós, católicos, acreditamos que a verdade de Deus está na Igreja Católica, que o bem da humanidade está nos ensinamentos e nos sacramentos da Igreja Católica. Então, o próprio Jesus Cristo falou lá em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ele falou com Pedro, né? Tu és Pedro e sobre essa igreja edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus não falou que o inferno não iria tentar destruir a igreja. E desde que a igreja surgiu, que Satanás trabalha para destruir essa igreja.
ele usa de várias formas. Então, até agora nós tivemos a perseguição dos imperadores, nós tivemos várias heresias, nós tivemos o islamismo e agora nós estamos caminhando para uma das heresias mais fortes que aconteceram na igreja, que foi a Revolução Protestante, né? Que retirou 1/3 dos católicos da sua igreja. Então, o raciocínio que eu estou querendo trabalhar com vocês é nesse sentido. Como que Satanás influenciou pessoas para poder tentar destruir a igreja? Primeiro, a estratégia de Satanás foi atacar de fora. Depois a gente vai falar sobre isso, ok? John Wycliffe nasceu em 1320, morreu em 1384. Era um nobre inglês que se fez sacerdote, professor de filosofia e teologia na Universidade de Oxford. Como outros muitos reformadores, defendia um espiritualismo exagerado. Os cristãos na Inglaterra sempre tenderam a se isolar do resto da igreja. Talvez por sua posição geográfica insular, os separatismos dos ingleses fornecia clima propício às ideias de Wycliffe. Em 1366, o parlamento inglês proibiu o pagamento dos impostos feudais prometidos por João Sem Terra a Inocêncio III em 1213, impostos que há 33 anos já não eram pagos. Tomando posição em favor do governo do rei contra o papado, Wycliffe afirmava que os bens temporais eram nocivos à igreja e que os príncipes teriam o direito de se apossar dos mesmos quando os clérigos não os utilizassem devidamente. O ideal seria que o Estado secularizasse todas as propriedades da igreja e se encarregasse diretamente do sustento do clero. Wycliffe mirava especialmente os mosteiros. Só um parênteses aqui, os bens que a igreja possuía eram provenientes de doações. A igreja era muito querida pela maioria das pessoas e muitos deixavam como herança, faziam doações de terras, de bens para a igreja. Por isso que a igreja tinha muitos bens, tá? Tais ideias encontravam eco na corte e entre os nobres. A Inglaterra estava debilitada por causa de seus insucessos na Guerra dos 100 Anos contra a França, por isso era tentada a apoderar-se dos bens da igreja. Em 1373, o Papa Gregório XI condenou 18 teses de Wycliffe. Todavia, a hierarquia inglesa receava proceder contra o herege por causa de seu prestígio na Inglaterra. Depois do surgimento do grande cisma do Ocidente, que foi de 1378 a 1417, Wycliffe atacou o papado, afirmando que a igreja não subsistiria com a hierarquia, mas era uma comunidade invisível de predestinados. O verdadeiro Papa é Cristo e cada crente é um verdadeiro presbítero diante de Deus. O papado seria uma instituição do anticristo. A Sagrada Escritura seria a única norma de fé. Wycliffe mandou traduzir o texto da Vulgata Latina para o inglês, merecendo por isto ser chamado o doutor evangélico. Vemos aí um autêntico antecessor de Lutero, cerca de 130 anos antes. Wycliffe rejeitava a real presença de Cristo na Eucaristia. O cristão só receberia espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. A confissão auricular seria uma instituição tardia. Mandava sacerdotes pobres e leigos 2 a 2 a pregar a lei de Deus. Os fiéis católicos chamavam esses pregadores lollardos, de lolium, que significa joio. Denominação esta que provinha dos Países Baixos, onde designava sectários e hereges inflamados.
As ideias de Wycliffe encontraram grande ressonância também entre os camponeses. Estes, em 1381, moveram um violento ataque contra os nobres em Londres. Wycliffe foi responsabilizado por essa revolta e por isto perdeu o favor da corte. Um sínodo realizado em Londres em 1382 condenou sua doutrina. Wycliffe retirou-se então para sua paróquia de Lutterworth e lá permaneceu até a morte, divulgando escritos polêmicos em latim e inglês. O wyclifismo continuou a se propagar, mesmo perseguido, criando um ambiente receptivo às ideias do século XVI. Nós vamos falar agora sobre João Hus, 1369 a 1415. O wyclifismo de Wycliffe não pôde amadurecer na Inglaterra, mas cresceu no continente. Ana, irmã do rei Venceslau da Boêmia, estava casada com o rei Ricardo II da Inglaterra. Isto permitia que no século XIV muitos boêmios fossem estudar em Oxford e muitos ingleses em Praga. Assim, vários seguidores de Wycliffe, perseguidos na Inglaterra, encontravam refúgio em Praga. Jerônimo da Boêmia, que estudava em Paris e Oxford, levou para Praga as principais obras de Wycliffe. Ele e seu amigo João Hus propagaram o wyclifismo. Na Boêmia havia clima favorável a essas ideias, porque havia vestígios dos cátaros e valdenses. A decadência moral e a ignorância do povo eram grandes. João Hus era sacerdote, professor de filosofia na Universidade de Praga e exercia as funções de diretor espiritual na corte. Era um homem de costumes irrepreensíveis, bom orador e fanático, tanto por motivos religiosos como por razões nacionalistas. Os boêmios começavam a se erguer contra o domínio político e cultural dos alemães. Certamente as tendências nacionalistas da população muito favoreceu as ideias de Hus. O wyclifismo encontrou, a princípio, resistência. O arcebispo Zwinko de Praga mandou queimar escritos de Wycliffe, excomungou Hus e seus partidários em 1410 e lançou o interdito sobre Praga em 1411. Tais medidas, porém, tiveram pouco êxito. O pregador retirou-se então para o castelo de um nobre seu amigo, para onde o povo se pôs a peregrinar em massa. O hussismo em breve se tornou predominante na Boêmia. A apostasia de quase todo o povo abalou o sentimento cristão ocidental. O imperador Sigismundo, que foi imperador de 1410 e 1437 da Alemanha, irmão do rei Venceslau da Boêmia, convidou Hus a comparecer no concílio de Constança. O herege lá apareceu em novembro de 1414, esperando ganhar os conciliares para a sua doutrina. Hus, porém, só encontrou adversidade e rejeição. Foi encarcerado e, como não quisesse renunciar às suas teses, foi condenado como herege em 1415. A mesma sorte sofreu seu companheiro Jerônimo de Praga, 11 meses mais tarde. A execução de Hus foi recebida na Boêmia como uma ofensa à nação. A reação russista nacionalista foi violenta. Os sacerdotes não russistas foram em grande número expulsos. A rainha Sofia e damas nobres tomaram aberto partido por Hus como herói e mártir nacional. Quase toda a nobreza da Boêmia e da Morávia enviaram um protesto para Constança afirmando que Hus fora virtuoso e ortodoxo e que os boatos de uma heresia boêmia eram invenção do inferno. Ao mesmo tempo, formou-se uma liga para a defesa da liberdade de pregação, para a proteção contra a autoridade episcopal e a excomunhão injusta. Introduziu-se a praxe do cálice dos leigos, comunhão sob as duas espécies, como símbolo da facção russista.
Esta dominou a Boêmia quase totalmente durante vários anos. Em 1419, o rei Venceslau restabeleceu os sacerdotes expulsos, o que deu lugar à Revolução Violenta. Foram assassinados 7 conselheiros reais, vindo o rei Venceslau a morrer do coração em consequência deste golpe. Ao seu irmão e sucessor Sigismundo, os russistas negaram obediência, considerando-o assassino de Rus. Assim começaram as guerras russistas, que duraram de 1420 a 1431. O Papa Martim V, que foi Papa de 1417 a 1431, convocou uma cruzada contra tais hereges em 1420. Os cruzados, porém, e as tropas de Sigismundo foram derrotadas por Zisca, chefe dos russistas radicais, taboristas. Os russistas moderados foram chamados utraquistas, não rejeitavam um acordo com a Igreja e Sigismundo. Os taboristas, ao contrário, iam mais longe do que Wycliffe e Hus. Além de rejeitar os sacramentos e festas tradicionais que julgassem não fundamentadas na Bíblia, abraçaram ideias apocalípticas e milenaristas. Proclamavam a abolição de todas as diferenças de classes. Em toda a região que dominavam, dava-se total transformação da ordem eclesiástica e social mediante pilhagem de igrejas e de mosteiros, execução de sacerdotes e monges. A partir de 1427, os taboristas radicais devastaram a Hungria, a Silésia, a Baviera, a Saxônia até o Mar do Norte, sob a direção de André Procópio, o Velho, sacerdote católico apóstata. Já que não era possível vencer os russistas pelas armas, as autoridades civis e eclesiásticas procuraram a via das conversações. O Concílio de Basileia convidou os russistas a comparecer, o que de fato ocorreu em 1433. Os hereges, representados por 15 delegados de ambos os partidos, taboristas e utraquistas, formularam suas reivindicações em 4 artigos: pregação livre, cálice dos leigos, proibição de posses temporais do clero, punição dos pecados mortais e dos abusos contra a lei de Deus. As conversações no concílio foram úteis, mas terminaram em Praga com um acordo dito Compactata Pragensia, 30 de novembro de 1433. Os 4 postulados russistas foram aceitos com certas restrições. Primeiro, o cálice dos leigos, desde que os sacerdotes ensinassem aos fiéis que Cristo está todo presente sobre ambas as espécies. Segundo, a pregação livre, desde que realizada por sacerdotes aprovados. Terceiro, a punição dos pecados mortais, desde que públicos, por iniciativa das autoridades competentes e não de pessoas particulares. Quarto, a administração idônea e não a supressão dos bens eclesiásticos. Os taboristas radicais recusavam-se a aceitar o acordo. Foram derrotados pelos utraquistas moderados e os católicos em 1434. O Parlamento da Boêmia, em 1436, confirmou o acordo e reconheceu Sigismundo como rei. O nome russista foi desaparecendo aos poucos. Aqueles que faziam uso do cálice dos leigos foram chamados simplesmente utraquistas ou calixtinos, enquanto os outros católicos da Boêmia eram ditos subunistas ou unistas. A situação da igreja ainda ficou agitada por muito tempo na Boêmia. Até os nossos dias existem vestígios de russismo ou no nacionalismo tcheco. Alguns utraquistas não ficaram satisfeitos com o acordo oficial e procuraram novas formas de religião. Eram camponeses que buscavam uma vida de trabalho manual agrícola,
retirada do convívio social e político e uma igreja despojada neste mundo. Criou-se então-se o Partido da Unidade dos Irmãos, Unitas Fratum, ou dos Irmãos Boêmios. Muitos deles incorporaram-se finalmente aos luteranos no século XVI. Somente em 1629, o Edito de Restituição do imperador Fernando II aboliu a comunhão sob as duas espécies entre os católicos da Boêmia. O eclefismo e o russismo são heresias relacionadas não só com a teologia, mas também com os problemas sociais dos séculos XIV e XV. As guerras devastaram a Europa nestes dois séculos. A de 100 anos, que durou de 1337 a 1453, entre a França e a Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, entre os nobres ingleses, a guerra entre as casas da Borgonha e de Orleans, na França. Os Países Baixos eram sucedidos por guerras civis entre nobres democratas. Na Alemanha havia guerras entre os príncipes cavaleiros e as cidades. À medida que os príncipes centralizavam o seu poder, a nobreza perdia prestígio e riqueza, sufocando os camponeses. Estes eram os que mais sofriam na sociedade, porque os nobres deprimidos e angustiados ainda queriam viver à custa destes. As insurreições dos camponeses eram frequentes, visando a todos os poderosos da sociedade. Quem obtivesse vitória crivava os olhos e incendiava as casas dos adversários vencidos. Tudo isso levou à revolução religiosa e social do século XVI, principalmente com Martinho Lutero. Nós tivemos também outros precursores, como Jerônimo de Praga, que viveu de 1370 a 1416, Savonarola, que viveu de 1452 a 1498. Nós não vamos falar sobre eles porque o vídeo já está ficando muito longo, já peço desculpas para vocês, mas eu acho que vocês entenderam o contexto e a mensagem que eu queria transmitir. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Um grande abraço para você, fica com Deus.